Olá, querido irmão, querida irmã, salve Maria, que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Hoje é sábado de Maria, então nós iremos tratar de um assunto, de algo que acredito que todos os católicos tenham em casa, mas infelizmente acredito que nem todos os católicos façam uso desta que São Padre Pio de Pietrelcina chamava de a arma, né? Ele tinha esse objeto como a arma. Que arma é essa? Nós iremos tratar sobre o Santíssimo Rosário, o saltério da Virgem Maria, né? O Santíssimo Rosário de Nossa Senhora. Prestando atenção por esses dias, né? Andando de carro, nós olhamos, né, nos carros, etc., e vemos no retrovisor interno do carro, né, o terço, né, amarradinho lá, quando não um escapulário, mas a maioria das vezes é um terço, né, amarrado ali, colocado, dependurado, né, no retrovisor interno do carro. E meditando um pouco, né, a gente chega numa conclusão que se todos os católicos, né, que têm o seu terço ali, né, dependurado no retrovisor interno do carro, né, usassem, né, todo dia, né, deixa lá, pode deixar dependurado, né, mas retira, né, reza, né, pelo menos um terço por dia. Acredito que as coisas iriam melhorar muito, não no sentido singular, né, dessa melhora, mas no plural, né, no sentido do corpo místico de Cristo. Ou seja, as coisas iriam fluir melhor. Por quê? Porque aonde está a Virgem Santíssima está o Espírito Santo, né? Porque no início do Novo Testamento, o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria, né? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Assim disse o anjo Gabriel, né? E se a Virgem Maria, cheia de graça, já estava ali com o seu coração pleno e preparado para receber o Espírito Santo, né, e conceber, dar à luz a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o saltério da Virgem Maria, como, né, nós conhecemos, né, o rosário, né, foi dado a São Domingo de Gusmão, né? São Domingo de Gusmão, então, recebe uma aparição da Virgem Maria e Nossa Senhora, então, retira da sua roupa ali um rosário, entrega a São Domingos e pede que ele reze, né, recite ali o rosário e ensine as pessoas a fazerem o mesmo. Então, São Domingo de Gusmão, né, até a sua morte, prega, e não somente prega, mas dá exemplo, né, reza, né, o saltério da Virgem Maria, né, até a sua morte. Então, nós temos os escritos que São Domingo de Gusmão, antes de fazer qualquer coisa, né, ele rezava o rosário, né, o rosário, né, rosário de Nossa Senhora. Então, coisas extraordinárias, né, para a conversão das pessoas aconteciam quando São Domingo de Gusmão rezava o rosário, né? Mas nós devemos também perceber que coisas também extraordinárias acontecem conosco no interior, né? No interior, não tanto no exterior, né? No exterior. Então nós vemos uma grande
porcentagem, por assim dizer, dos católicos tem esse objeto, né, um objeto físico, né, chamado de rosário, né, mas não tem o objeto espiritual posto em prática, né, posto em prática. Né. Então, nós vemos, né, o rosário sendo tratado como adorno nos carros, né? Muitas vezes também em nós mesmos. Né? Muitas vezes eu já usei o terço na cintura e pouco rezei. Né? Lembro que no tempo de seminário, né? No tempo de seminário e até depois um pouco, depois do seminário, né? Eu usava o terço de pendurado na cintura, mas confesso a vocês, né? Não rezava sempre. Então, né? Tratando, né? Sobre o tema do rosário, nós vemos que muitos usam esse objeto físico, né, para adornos, né, etc. e tal. É muito bom, porque nós vemos, né, com o exemplo, né, o testemunho dos exorcistas, né, e também do próprio São Domingo de Gusmão, né, que o objeto rosário, né, isso aí que nós temos, né, composto de uma corda, né, ou às vezes uma corrente, né, as bolinhas da Ave Maria, das Ave Marias, do Pai Nosso, entre meio ali, que às vezes é uma medalha milagrosa, às vezes é a parte da frente uma imagem de Nosso Senhor ou de um santo de devoção. Temos ali o início do rosário, que é a cruz, onde se reza o creio, né? As primeiras expressões ali do terço. Pai Nosso, depois 3 Ave Marias, né? Algumas pessoas rezam Deus Pai, Filho e Espírito Santo, outros, né, louvam, né, a virgindade perpétua de Maria antes, durante e depois do parto, por todo sempre, né? Louvam a Virgem Maria, né? Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, e depois temos ali a primeira parte, né? O primeiro mistério, né? Que nós podemos rezar, né? Os mistérios gozosos, dolorosos e também, né, os mistérios gloriosos, né? São esses 3 mistérios. E São João Paulo II acrescentou, né, sabiamente, e quando eu digo sabiamente não é a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus, né? Santamente os mistérios luminosos, né? Os mistérios luminosos. Mas esses três mistérios, né, que compõem o rosário, né, são 3, né? Esses que eu acabei de dizer. Então, nós vemos que é um adorno que, segundo os exorcistas, o simples fato de portar o rosário já é, né, algo que incomoda o demônio. Né? Por quê? Porque é algo sensível. Né? Como eu disse, é um objeto sensível que, na presença, né, de um espírito maligno, né, ele lembra como ele foi derrotado. Sim, como ele foi derrotado. Com o sim da Virgem Maria. Né? A saudação angélica. Né? Nossa Senhora então diz a São Domingo de Gusmão, quando São Domingos entra, né, na floresta para se flagelar, penitenciar, pedindo a Deus algo, né, para livrar ali o seu tempo, a sua época, né, dos pecados e das heresias, né?
Nossa Senhora então aparece a São Domingos, né, e diz a São Domingos, São Domingos, não diz São Domingos, Domingos, você sabe qual foi, né? Vamos usar aqui o termo, né, de São Padre Pio. Claro, o nosso Senhor falou isso. A arma usada pela Trindade para reformar, né, para reformar mesmo, né, a humanidade, né? Aí São Domingo diz: a senhora bem sabe, né? Eu não sei, a senhora bem sabe, melhor do que eu. Então Nossa Senhora responde a São Domingos: a saudação angélica, o meu saltério, Ave Maria, cheia de graça. Então ela tira da roupa dela, né, do vestido dela, um rosário e entrega a São Domingos de Gusmão. Interessante. Por quê? Porque o rosário, né, dividido aí dessas três partes, né, que nós dissemos aí agora há pouco, gozosos, gloriosos e dolorosos, depois os luminosos, né, ele não é somente, né, uma oração vocal, né, mas se bem rezado, né, ele se torna uma oração de meditação, Vamos dizer que nós gastamos aí meia hora, né, para rezar bem devagar, né, bem calmo, né, cada mistério, né, esses três que acabei de dizer. Então leva-se aí uma hora e meia. Então dá para meditar a cada mistério, nos mistérios gozosos, né? Anunciação do anjo Gabriel. Então meditamos a anunciação do anjo Gabriel. Então nós vamos pensar, né? Vamos colocar a nossa imaginação para trabalhar, etc. Vai. E aí brota uma verdade. Depois, né, a visita de Maria Santíssima à sua prima Isabel. Tem todo um contexto que nós paramos, meditamos, saboreamos, né, cada mistério. Então, Santa Teresa de Ávila vai dizer, né, fazendo bem a oração vocal, né, nós já nos preparamos para a oração mental, a oração de meditação. Olha que interessante, né? Então, nós iniciamos, né, dizendo, né, sobre o rosário, sobre o objeto do rosário. E o rosário, como eu acabei de dizer, né, ele não é apenas uma oração vocal. Nós podemos fazer meditações, né, e é uma forma de impetração poderosíssima. Por quê? Porque o rosário da Virgem Maria está intimamente ligado com a encarnação do Verbo, porque é isso que nós vemos quando nós rezamos, né? A anunciação do anjo, depois a visita de Maria, sua prima Santa Isabel, nascimento do Nosso Senhor, perda e a apresentação do menino Jesus no templo, perda e o encontro de Nosso Senhor no templo, e depois os outros mistérios dolorosos e gloriosos. É toda aí a história da salvação, toda a história da salvação, meditada em um terço, meditada em 3 mistérios. Depois, é claro, com os mistérios luminosos adicionados aí santamente, sabiamente, por São João Paulo II. É preciso pedir o quê? A graça da perseverança nesta santa prática, né? Perseverar, né? E como alcançar as graças? Pedindo, né? Nós não vamos receber nenhuma graça de Deus sem pedir. Ele quer dar a nós, porque Ele mesmo disse no Evangelho: pedi e recebereis, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á.
pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura encontra e aquele que bate a porta é aberta. Então é preciso pedir. Ai, mas olha, eu comecei a rezar o terço, etc, tal, mas aí já não rezo mais, porque aquilo parece ser repetitivo, aquilo parece ser pesado. Mas quantas vezes você pediu para ser perseverante nessa prática? Uma vez só? Né? Uma coisa que eu digo para vocês, isso vale não somente para pedir a graça da perseverança do Santo Rosário, né, no Santo Terço Diário, depois evoluir para o Rosário, mas também para as outras coisas. Né? A pessoa que pede a graça da pureza, né, e nunca consegue, né? Oh, puxa vida, caí de novo aqui. Né? Mas o abençoado, a abençoada só pede a graça da pureza quando ela cai. Né? Só pede a graça da pureza quando cai. Não tem cabimento um negócio desse. Né? Olha só. Né? Vamos fazer um embasamento aí no que eu estou falando. Uma pessoa que quer colocar comida dentro da casa, ela não espera a comida acabar para ir lá no mercado e comprar. Tem todo um processo para chegar no mercado. Ela trabalha durante o mês inteiro, ela se sacrifica o seu tempo para trabalhar, para juntar o dinheiro, etc. e tal. Pronto, aqui está, né? Esse salário, né? Esse dinheiro. Eu vou lá, separo uma parte e faço a compra para dentro de casa. Vejam, essa pessoa, ela não esperou passar fome para comprar. Ela já foi ali, né, trabalhando durante o mês, né, com a sua experiência do que mais gasta, do que menos gasta, do que mais se precisa, do que menos se precisa. E ela já sabe, ela já tem ali, olha, se eu demorar, se eu não trabalhar, olha, eu não vou receber. Se eu não receber, eu não vou conseguir comprar. Automaticamente eu vou passar fome, vou ter que pedir. Né? Essa pessoa, ela é prudência. Né? E a pessoa que tem prudência, a providência divina age. Né? A providência não age numa pessoa que não é prudente. Né? Porque a providência não é um deitar-se com a barriga para cima e esperar que tudo caia do céu. A providência é agir, ela só age numa pessoa que tem prudência. Né? Então a pessoa, ela está ciente que ela precisa trabalhar, né? E desse salário que ela vai receber, ela vai comprar, né, o seu alimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu disse agora há pouco, né? O abençoado e a abençoada, ela só pede para ser casto, para ser puro, né? Só quando cai. Oh, puxa vida, aí, ó. Peço, mas Deus não me atende. É claro, você só pede quando, né, você está passando fome. Você só pede quando você cai, né? E isso se chama desespero. Você viu que você caiu, né? Senhor, pedi. Tá, você pediu, mas você pediu há um mês atrás, quando você caiu. Depois passou uma semana, caiu de novo. Você pediu de novo, né? Ai, Senhor, quero me livrar disso. Aí passa mais uma semana, caí de novo, aí eu peço de novo. Tá, você pediu várias vezes, mas você só pediu quando você se sentiu desesperado. Você não fez uma constância de pedidos. Né? Pedir, recebereis. Não é só no pedir, recebereis. Jesus continua, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Então é uma constância. Não é para pedir só no momento que cai. Não é só para pedir só no momento da miséria. Pode-se pedir também no momento da miséria. Mas é uma constância.
Então, nós devemos pedir a graça da constância, da perseverança no Santo Rosário. No Santo Rosário. Por quê? Porque se eu vou hoje, rezo o terço, né? Mas eu já estou rezando, então não vou pedir mais, porque de certo Deus já deu, né, essa graça da perseverança no Santo Rosário. Aí a pessoa não pede mais. Aí passa um dia, ela esquece, amanhã eu rezo. O terço está lá na cara dela, assim, né, pendurado. Né? Amanhã eu rezo, mas mesmo assim está lá, né? A pessoa passa, olha, né? Não, amanhã eu vou rezar. Hoje não deu, estou muito cansado, etc e tal. O dia foi exausto, né? E eu estou aqui, não quero rezar não. Tá. Nesses dias que você estava rezando, você deixou de pedir a graça da perseverança no rosário e você não alcançou a perseverança. Né? Por quê? Porque todo aquele que pede recebe, né? Mas no Evangelho não está dizendo que é para pedir uma vez só, né? Está dizendo que é para ter uma constância, né? Uma perseverança, né? Uma pré-perseverança, né? Temos que pedir e pedir, né? Sempre. Olha, o rosário de Nossa Senhora, já para concluir, né, é, como diz São Padre Pio de Petreutina, né, a arma. É a arma. Por quê? Porque através dessa recitação, essa repetição, né, de Ave Marias, né, dos mistérios, paixão, morte, ressurreição, né, e também os luminosos, desde o nascimento de Nosso Senhor, né, passando pelos sofrimentos, pela morte, instituição da Eucaristia, ressurreição, ascensão, depois assunção, né, nos purifica, não somente no sentido exterior, né, mas também no sentido interior, que é mais valioso, é muito mais valioso, né? O interior, né? Se eu não me engano, podem me corrigir aí, eu acredito que seja São Padre Pio de Petreutina, a mudança melhor é no interior, né? Depois o exterior acresce, né? Porque só se transborda um copo se o interior do copo está cheio. Não adianta você borrifar água para o lado de fora do copo, né? Só vai ter um progresso se você despejar água dentro do copo para transbordar. E só iremos purificar o nosso exterior se primeiro purificarmos o nosso interior, porque senão aí a gente vira fariseu, né? Nós viramos fariseus, hipócritas, né? Sepulcros caiados, é bonito, né? Por fora, etc. e tal, mas dentro só tem morte, só tem escuridão, só tem podridão. Então, o rosário nos ajuda a nos purificarmos por dentro, para depois, né, isso derramar, né, transbordar por fora, Então, algumas dicas, né, para nós rezarmos bem o Santo Rosário de Nossa Senhora. Primeiro, devemos pedir a graça, mas não é um dia só. Lembra lá, né? O sujeito lá que sempre cai contra a castidade, mas só pede para ser casto quando está em pecado grave. Também é importantíssimo rezarmos em pecado grave para dar a graça da contrição, do arrependimento, né? Devemos rezar quando nós estamos em pecado grave. Para quê? Para que a graça nos atinja, né, e nós procuremos aí um confessor, né, e nos arrependamos dos nossos pecados. Mas o nosso não ao pecado, a nossa aversão ao pecado seria um pouco maior se todos os dias nós estivéssemos pedindo aí a graça da pureza.
E é a mesma coisa, pedir a perseverança na graça da récita do Santo Rosário. Depois, se você tem a santa oportunidade de ir ao sacrário, né, você verá que será muito mais frutuoso, valioso, né, e mais honroso, né, rezar o rosário diante do sacrário, diante de Jesus Eucarístico. Por quê? Porque ali vai estar duas pessoas vivas ali. Uma que quer amar a Virgem Maria, né? Quer amar a Virgem Santíssima, quer que a Virgem Santíssima seja sua mãe. Isso estamos falando de nós, né? Eu e você. E no mesmo local geográfico está outra pessoa viva, ressuscitada, que amou e ama a Virgem Maria e tem e é a Virgem Maria é sua mãe. Estamos falando de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Então há aí um intercâmbio, né? Intercâmbio. Né? Jesus ouve, né, tamanha palavras, né? Ave cheia de graça, etc. Né? E ele então devolve a nós, né, todos esses rogos, né? Vou usar a palavra aqui, elogios que nós fazemos para a Virgem Maria, né? Com essas Ave Marias, em graças, em dons, né, que ele gratuitamente dispõe a nós pelas mãos de Maria Santíssima. Então, rezar o terço diante do sacrário, né? Rezar o terço diante do sacrário, né? E depois, em outros lugares, né? É errado rezar o terço na rua? Não, não é errado, né? Se for para o apostolado, né? Para que as pessoas, olhando, né, para o exemplo seu, se convertam e lembrem-se de Deus, né? É muito bom, né? É muito bom, né? Se nós temos aí as pessoas que usam o carro com o som no alto para chamar a atenção para um ego, né, para uma carência, né, de atenção, por que não, né, chamar a atenção para Deus? Não no sentido de vaidade e vanglória, né? Se você reza o rosário, né, na rua, para que as pessoas te vejam e digam: olha que pessoa virtuosa, olha, ele reza o terço, que coisa linda, faz tempo que eu não vejo um jovem, uma pessoa rezando terço, etc e tal, ainda mais em público. Ah não, isso aí já é errado, né? Já é pecado. Então reze, né? Reze na sua casa, né? Reze na sua casa quando você já estiver bem purificado das suas vaidades, da sua soberba, né? Aí sim, acredito eu que podemos rezar o terço em público e rezar o terço em família. Nossa Senhora pede para que se reze o terço em família, né? A oração em comunidade é muito valiosa. A oração em comunidade é muito valiosa. Então devemos rezar, rezar e rezar sempre. Então, só gostaria de pegar uma parte aqui do livro, né, de São Luís Maria Grande de Montfort e concluir, né, com uma história que ele conta aqui. Ele cita São Francisco, né? Vamos lá. As crônicas de São Francisco nos fazem saber de um jovem frade que tinha o hábito louvável de rezar essa coroa de Nossa Senhora todos os dias, antes do jantar. Um dia, por alguma razão qualquer, ele não conseguiu rezá-la. O sino do refeitório já fora soado quando ele pediu ao superior que lhe fosse permitido rezá-la antes de se dirigir à mesa. Conseguiu ele a permissão e se retirou para a sua cela, a fim de orar. Decorrido muito tempo, o superior enviou outro frade para buscá-lo, e este foi encontrado no seu quarto, banhado por uma luz celeste, na presença de Nossa Senhora e 2 anjos. Rosas maravilhosas saíam-lhe da boca,
sem parar, a cada Ave Maria, e os 2 anjos as coletavam uma a uma e as iam depositando na cabeça de Nossa Senhora, quando ela sorridente as aceitava. Finalmente, 2 outros frades que haviam sido enviados para descobrir o que acontecera aos 2 primeiros, viram a mesma cena, e Nossa Senhora não foi embora até que o rosário inteiro houvesse sido rezado. Assim, pois, o rosário completo é uma grande coroa de rosas, e a cada terço seu, de 5 dezenas, é uma pequena grinalda de flores ou coroa de rosas celestes, que colocamos nas frontes de Jesus e Maria. A rosa é a rainha das flores, o rosário, a rosa das devoções, e de todas que existem, a mais importante. Por isso que nós colocamos a devoção, e assim termina, né? Não vou colocar ponto final, porque senão eu vou achar que eu vou falar continuação de São Luís Maria Grande de Montfort, né? Mas não, aí termina a história, né? Termina aí o fato que ocorreu aí nas crônicas de São Francisco de Assis, né? E nós vemos que, né, se purifica, né? As rosas saíram do interior, né? Então, quando nós nos purificamos no interior, o exterior todo se modifica. Então, querido irmão, querida irmã, esse foi o Sábado de Maria. Tratamos sobre o rosário, né? Não de uma maneira teológica, né? Com rebuscada, etc. e tal, né? Mas tratamos do rosário como somos, filhos de Nossa Senhora. E os filhos têm essa intimidade com a mãe, de falar de maneira simples, né? Algo tão sagrado e tão precioso, o Santíssimo Rosário de Maria, a nós, pobres pecadores. Deus abençoe cada um de vocês, fique com Deus e salve Maria, e que venha o reino de Maria para vir o reino de nosso Senhor Jesus Cristo.